não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É uma sociedade onde existe uma intimidação psicológica geral, uma espécie de chantagem geral. Não na base de uma ameaça, alguma ameaça efetiva, mas na base do nós não vamos gostar mais de você. E se não gostar de você, meu filho, você não vai subir na profissão. Né? O cara do banco da esquina não vai te dar crédito para você comprar seu automóvel novo, e assim por diante você está ferrado. Né? Quer dizer, a desaprovação não é só psicológica, ela se traduz em atos a longo prazo. Não é isso? Então, esse tipo de criatura, vamos dizer, plástica, adaptável, dócil, e muito fraca, mas que, quando somada em coletividades muito grandes, se torna perigosa, este é o tipo que, aumentado e aprofundado, foi adotado como norma para a nova ordem mundial. Dos traços de personalidade que são fomentados, o que é mais fomentado é a rápida adaptação a novos moldes de julgamento e conduta. Tão logo adotado nova norma, por uma elite determinar, agora tem que ser assim, né? Isso se espalha imediatamente pela mídia, porque houve uma concentração enorme dos meios de comunicação, foram todos comprados por meia dúzia de sujeitos, então você tem todos os jornais de repente se tornaram iguais, os canais de televisão também se tornaram iguais, né? E aquele que for diferente, então automaticamente fica com ar de coisa maluca. Né? Então, a velocidade da adaptação a essas mudanças culturais é considerado um traço importantíssimo, imprescindível. Ou seja, a total falta de caráter é o requisito fundamental para o bom cidadão da nova ordem mundial. Então, se disseram para ele, olha, agora você não pode mais designar, por exemplo, o ser humano como man. Você tem que dizer man and woman. Ora, vocês aqui, espécies animais inteiras, são designadas por um dos seus membros que simbolicamente simboliza todos os outros. Você fala a baleia, você não fala a baleia e o baleio. Né? Você fala o elefante, você não fala o elefante e a elefanta. E a mesma coisa se aplicava para o ser humano, que é uma espécie animal, entre outras. Então, no caso, você fala as hienas e não as hienas e os hienos. Então, quando você designa uma espécie, quando você fala o leão e não fala o leão e a leoa. No caso do ser humano, o que designa é, vamos dizer, o membro da espécie masculina, homem. Isso é quase universalmente. Mas, de repente, isso foi considerado uma gravíssima falta de educação. Ora, um hábito milenar não pode ser uma falta de educação. Porque esse hábito milenar foi incorporado em inúmeras civilizações, em inúmeras literaturas. E, vamos dizer, aquilo que é de uso geral durante milênios, quem pode dizer que aquilo é uma falta de educação? Não é isso? Você precisa, então, quebrar com o hábito milenar e criar uma nova norma do nada. Que você tente fazer isso, eu digo, bom, todos nós temos o direito de tentar fazer com que os nossos julgamentos, os nossos critérios se sobreponham à norma vigente. E podemos, então, fazer propaganda daquilo, lutar por aquilo. Mas, geralmente, este processo de transformação leva séculos.
Você quer introduzir, vamos dizer, um novo hábito? Bom, você vai lutando por aquilo se dissemina e gradativamente a sociedade se adapta àquilo. Hoje em dia, com a concentração dos meios de comunicação, o que o pessoal faz é que este processo seja instantâneo. Então, tão logo a elite decidiu que a norma é aquela, todo mundo tem que se adaptar imediatamente. E se você não se adapta, o processo de exclusão e de discriminação entra em funcionamento de maneira imediata, automática, avassaladora e irreversível. Então significa o seguinte, qualquer que seja a nova norma adotada, você tem que adotá-la do dia para a noite e pior, tem que adotá-la com sinceridade, do fundo do coração. Porque se desconfiarem que você, né, está apenas concordando da boca para fora, vão denunciá-lo também, né, como hipócrita. Então isso quer dizer o seguinte, você tem que ser sinceramente feminista, gaysista, abortista, cotista racial, etc, etc. E, sobretudo, vamos dizer, a primeira dessas grandes modificações que foi adotada foi o antitabagismo. Então, a elite americana inteira, 20 anos atrás, todo mundo fumava. Você fumava nos tribunais, fumava nos hospitais, só não fumava na igreja durante o culto. É isso. E também você não fumava na UTI, certo? Mas no hospital, ele normalmente fumava. Né? Você pega, por exemplo, os filmes do julgamento de Nuremberg, está todo mundo lá fumando. Né? Aqui tem o famoso filme do julgamento Scopes, do homem da teoria da evolução, está todo mundo fumando. Né? De repente decretaram, é feio. As pessoas se adaptaram a isso, vamos dizer, com tal profundidade, que elas não concebem a hipótese de que aquilo que faziam antes seja normal. Virou anormal. Então, aqui, basta o sujeito puxar um cigarro e imediatamente ele é mal visto por todo mundo. Veja, mensagens políticas ou culturais importantíssimas e válidas podem ser invalidadas instantaneamente porque o sujeito fumou um cigarro. E o incrível é a velocidade com que as pessoas se adaptam a isso. Elas se adaptam a isso e creem nisso como se tivessem crido naquilo sua vida inteira, como se fosse uma coisa que está na Bíblia. Não é? Então, vamos dizer, esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito nenhuma conversa antitabagística perto de mim. Esse é o principal motivo. Falo, olha, eu não pertenço a esse tipo de personalidade e jamais pertencerei. Eu faço minhas próprias escolhas e eu abro o caminho para a minha própria vida e eu não admito que ninguém queira mandar em mim, além de Deus, ninguém manda em mim. Eu já disse que assim, o público para o qual eu escrevo é Deus. Eu estou esperando o julgamento dele, estou esperando que ele use os meus escritos como pretexto para me dar a salvação no juízo final. É só este leitor que eu estou tentando agradar. É isso? Então, isso quer dizer, qualquer conversa tabagística para cima de mim, ela já é insultuosa na base, porque a pessoa está supondo que eu também devo me adaptar a esta plasticidade de caráter que hoje se tornou norma. Falou, eu não mudo só porque as pessoas querem que eu mude. Eu não mudo só porque as pessoas olharam feio e disseram que não vão mais gostar de mim. Eu acho assim, se você não gostar de mim, é o favor que você me faz. Né? Eu me lembro a história do Pedro, quando era pequenininho. Uma vez ele disse, pai, eu vou pegar meus brinquedos velhos e vou dar para os menininhos pobres. Eu falei, muito bem, meu filho, tal. Grande iniciativa e tal. Falei, 10 minutos, ele, pai, mudei de ideia, não vou dar não. Eu falei, por quê? Ele disse, porque daí eles vão querer ser meus amigos e vão me encher o saco. Então, eu estou pensando um pouco assim, você está entendendo? Quer dizer, né? O meu princípio é o seguinte, quem não pode te ajudar, não pode te atrapalhar. Esse é um velho ditado islâmico, aliás, né? Então, se você é meu inimigo, e sempre foi meu inimigo, dificilmente você poderá fazer algo contra mim. Por exemplo, você vê aquele pessoal do Quartinho de Moraes, eram 1.500 pessoas, 1.500 professores universitários se juntaram para fazer um malefício terrível contra mim. Não fizeram nada, fizeram um malefício contra si próprio, que foram feitos de palhaço, tá certo? Agora, se o cara é meu amigo, ele já começa a poder me prejudicar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque se o cara é meu amigo, eu vou me apegar a ele, vou gostar dele. E se ele, de repente, para de gostar de mim, eu vou sentir uma diferença. Não é isso? Então, eu não estou aqui procurando, sabe aquele negócio do como fazer amigos e influenciar pessoas?
Eu não estou nem fazendo amigos, nem influenciando pessoas. Eu estou apenas dizendo aquilo que eu sei e que eu estudei. Se você quer ouvir, muito bem. Vai fazer bem para você. Se você não ouvir, para mim não vai fazer a menor diferença. Então, eu já passei na vida tantas situações de perigo, de opressão, né, de dificuldade, mas tantas, que eu vou dizer, tem certas situações que eu passei que as pessoas não aguentavam ouvir quando eu contava. De eu contar, a pessoa ficava com medo. E, no entanto, eu estava lá vivendo a situação. Eu já passei por isso tantas vezes, que eu digo para você, olha, morrer para mim não significa absolutamente nada. É zero, não é certo? E, né, eu ficar intimidado, eu digo, olha, eu só tenho medo de uma coisa que vem depois da morte, esse é o juízo final. Agora, a morte mesmo não significa nada, né? Então, quer dizer que eu não tenho a menor possibilidade de eu me adaptar a esta nova sociedade e virar uma criatura plástica, que tão logo as pessoas criam uma nova norma e começam a me olhar feio. Se eu não cumpro, eu vou tremendo os alicerces, dizendo, não, por favor, me amem, tá certo? Eu não vou fazer isso, tá entendendo? Isso é uma palhaçada, tá certo? Então, eu me permito continuar julgando as coisas tal como eu julguei durante 50 anos. Eu acho que qualquer coisa que você fez durante 50 anos virou um direito adquirido, né? Então, vamos dizer, um dos direitos inerentes à velhice é o de não tentar imitar os jovens, né? Então, vocês não me verão, né, saindo por aí de bermuda e tênis, e dançando rock, né, e tentando, né, parecer jovem, né? Eu adotei como nome aquele haikai do Milor Fernandes. Ele fez um desenho dele mesmo olhando no espelho e fez um haikai, né? Aqueles três linhas. É verdade, eu já sou um homem da minha idade. Então, isso aí para mim é coisa básica, tá certo? E considero que isso é um direito inalienável. Mas na sociedade atual esse direito não existe. O único direito que você tem é o de tentar ser amado por todos. E para isso adaptar-se plasticamente, né, a qualquer coisa. Veja, o dia que eu escrever coisa como he, she, vocês podem me internar no hospício. Eu não escreveria isso jamais. Quando eu me referi à humanidade, pode ser que às vezes por uma figura de linguagem eu digo todos homens e mulheres. Pode ser se houver o caso de ressaltar a dualidade de sexo, mas em geral continuarei usando o homem ou o ser humano, tá certo? Eu não vou escrever a sera humana, tá certo? Então, você tem que ser homem e mulher, então, por que o ser humano? Isso é uma odiosa discriminação machista. O ser, não, a ser. Tá certo? Então, eu não vou me dobrar a isso jamais na minha vida. E se, sobretudo, esperam isso de mim num meio dito conservador, então aí, meu filho, só me resta cuspir na cara do desgraçado. Né? A primeira vez que eu entrei aqui, né, numa entidade conservadora, né, e estava escrito smoking free, né, quer dizer, já era proibido fumar, e pior, eles inventam um jeito de denominar a proibição de liberdade. Não é que o fumo é proibido, não, o ambiente é livre do fumo. Quer dizer, você está proibido de fumar, mas isso significa liberdade, estamos livres do fumo. É vamos dizer, um jogo de linguagem. Primeira vez que entrei numa entidade conservadora e vi isso na porta, eu falei, esses caras estão liquidados. Eles selaram o destino deles. Porque eles aceitaram a regra do jogo que foi imposta pelos seus inimigos. E os inimigos souberam explorar muito bem o moralismo evangélico dominante aqui. Tá certo? E os idiotas caíram como patinhos. Tá certo? Então, olha, um conservador, que eu saiba, é um sujeito que respeita, sobretudo, a propriedade privada. Não é isso? Então, a propriedade privada é o seguinte: se o dono do lugar, se é um lugar privado, particular, se o dono do lugar quer que admite que você fume lá dentro, muito bem. Se ele não admite, você não pode fazer nada. Por exemplo, você entra dentro de um carro. De quem é o carro? É do fumante. Então ele admite que você fume. Ou fumante, ou não fumante solidário. Né? Agora, o cara não fuma e não gosta de cigarro. Então ele proíbe e você não pode falar nada, porque o cara é dele. Então, este princípio, os
os conservadores em massa já haviam abdicado. E não perceberam que ao abdicar disso, abdicaram de tudo. Então, a longo prazo, estão condenados e não vão se levantar enquanto não aprenderem essas coisas. Não é isso? Agora, o fato é que, vamos dizer, esta implantação da nova civilização, ela não é feita por propaganda ostensiva, ela é feita por mudança dos códigos. Hoje tudo é feito de maneira indireta. Mesmo a implantação de uma ditadura não é como Hitler ou Mussolini, que chega lá e diz, agora está tudo proibido. Né? Não é assim mais. Você não muda o regime, você não muda o nome do regime. Você muda a coisa, muda a sociedade inteira, através de pequenos regulamentos administrativos, cujos efeitos políticos não são evidentes à maioria, num primeiro momento, mas que somados resultam na criação de uma situação onde o Estado se sobrepõe à sociedade e onde ele determina tudo na sociedade, sem que a sociedade possa se levantar contra ele. É curioso que, vamos dizer, a situação totalitarismo é definido por isto, quando o Estado é mais forte do que a sociedade, quando a sociedade não tem meios de se articular contra o Estado. Isto é o totalitarismo. Ora, isto é perfeitamente compatível com a existência de eleições. Então as pessoas dizem, por exemplo, que o Brasil é uma democracia porque tem eleições. Eu digo, tem eleições, meu filho, mas tente criar um partido de oposição. Leva 20 anos só para eles aceitarem ler o seu requerimento. E daí que fazem tantas exigências. Tem esse pessoal que está tentando montar o Partido Federalista há 30 anos. Pergunte para eles se é possível. Então, por outro lado, vamos dizer, uma resistência cultural é também quase impossível porque todos os canais de ação cultural estão na mão do mesmo governante. Então você tem uma situação que o Jacob Bauman chamava a democracia totalitária. Esse grande livro, As Origens da Democracia Totalitária. O conceito de democracia totalitária é de Rousseau. A democracia totalitária já está em vigor, não neste ou naquele país, mas na quase totalidade deles. Aqui está imperfeitamente. No Brasil está montada perfeitamente. E isso quer dizer que certas mudanças que aqui, por exemplo, dariam anos de conflito e de briga, no Brasil são implantadas da noite para o dia sem que ninguém possa dizer A. Por exemplo, houve um plebiscito quanto à venda de armas. E a proibição das armas foi derrotada no plebiscito. Derrotada por 80%. Né? No entanto, ela continua em vigor. Tente comprar uma arma para ver se é possível no Brasil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma lei proibindo você de ter armas? Não. Eles simplesmente colocam, não são leis, são decretos administrativos, decisões administrativas, decisões de chefes de departamento, que criam um obstáculo aqui, outro ali, no fim fica impossível. É assim que se faz uma ditadura hoje. Então as pessoas entram dentro de uma ditadura e elas não ousam chamar de ditadura porque tem eleições. Então, quer dizer, você ainda não tem a noção da democracia totalitária, você não sabe nem que isso existe. Já está dentro dela e ainda pensa que é uma democracia normal. Quando a democracia totalitária é o tipo de regime mais ditatorial que pode existir. Porque a pressão não é exercida sobre você diretamente pelo governo, mas por uma rede de canais de atuação social controlado pelo governo que são muito diferentes de um policial batendo na tua porta. É a população inteira em torno que te oprime. Então você não tem para onde correr. Isso já está implantado no Brasil. Né? Aqui está sendo implantado rapidamente. Né? Outra coisa, as mudanças nunca são mudanças estruturais repentinas. São por, vamos dizer, pontos específicos que vão sendo mudados. Então, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail com a lista dos projetos de controle das entidades religiosas que estão para ser votados na Câmara de Deputados e Senado. Então, um projeto proíbe isso, outro proíbe aquilo, outro proíbe isso, outro proíbe... Por exemplo,
um projeto proíbe você fazer qualquer crítica. Você não pode dizer que o homossexualismo é pecado, você não pode dizer que sodomia é pecado, né? Você vai ter que dizer que Sodoma e Gomorra é um lugar maravilhoso, né, agradável a Deus, etc. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que bruxaria é ruim. Por exemplo, eu li no livro do Pierre Verger, né, que a cultura Yoruba, ela tem lá ritos para você derrubar, fazer cair o pênis do adversário. Você não gosta do jeito, você faz lá um rito. Você faz um rito, olha, vai cair o peru do seu fulano. Tem outros ritos feitos para a pessoa morrer. Tá certo? Então, se esses ritos não funcionam, eles são charlatanismo. E se eles funcionam, eles são homicídio. Homicídio, agressão. Você não pode dizer isso, embora seja uma verdade óbvia. Por enquanto ainda pode. Ainda não está proibido. Tá certo? Mas as leis que proíbem isso já estão sendo viabilizadas. Tem uma outra lei que determina que as igrejas têm que pagar impostos sobre o dinheiro coletado. Ora, em primeiro lugar, isso é quase impossível, porque não sabe de onde veio o dinheiro, né? Por exemplo, tem lá uma caixinha onde você põe o dinheiro quando sai da missa, não tem nome, não tem nada. Isso quer dizer que o dinheiro que você deu para uma obra que você considera santa e divina, agora passa a ser do governo. Então, se o governo é, por exemplo, um governo comunista, você, ao contribuir para a Igreja Católica, você está contribuindo para o Partido Comunista. Pelo Código de Direito Canônico, o católico contribui para o Partido Comunista e está automaticamente excomungado. Então, estão pondo você numa situação de excomunhão automática. Basta isso para você liquidar a igreja. Por exemplo, o senhor Frei Beto, ele diz que ele é um sujeito tão bom, uma alma tão caridosa, que ele usou da sua influência em Cuba para convencer o Fidel Castro a permitir que os católicos se inscrevessem no Partido Comunista. Olha como ele é bom. Só que quando você se inscreve no Partido Comunista, você está automaticamente excomungado. Então, ele concedeu a todos os católicos de Cuba o direito à excomunhão. Tá, é assim que se faz as coisas. Tá, é por pequenas modificações. As modificações que vêm no ensino e no jornalismo, então, são uma coisa monstruosa. Só que se você nasceu no meio desse processo, você não sabe como era antes, você não sente a diferença. Só se você estudar a história e se você obtiver o recuo intelectual necessário para ver isso. Criar a possibilidade desse recuo é o que eu estou tentando aqui. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí.
apoie nosso canal, seja membro.